impossível andar pelas ruas dos grandes centros urbanos sem reparar neles, os grafites. Com o passar dos anos, eles transformaram a paisagem das cidades e deram cores e vida a lugares que antes eram cinzas. Confira na matéria. Tudo começou nas cavernas, quando o homem fez seus primeiros rabiscos em paredes escuras. A ideia era deixar seu recado. Depois, no Império Romano, as inscrições em carvão feitas em muros foram chamadas de grafite. Já no início do século XX, os muralistas mexicanos pintavam e decoravam paredes com uma arte feita para o povo. O grafite, como conhecemos hoje, surgiu nos anos 70, com o intuito de criar uma identidade visual para os movimentos urbanos que surgiam então na cidade de Nova York. Tendo no rap a sua principal expressão musical, o movimento ganhou seu ritmo e se espalhou por todo o mundo. Tem duas vertentes, basicamente, no grafite mundial, né? Tem uma que é mais voltada às artes plásticas, né? E outra vem da periferia, que vem ligado ao grafite, ligado ao movimento hip hop. Então você tem um surgimento na Europa, ligado às artes plásticas, e nos Estados Unidos, Nova York, né? Vem os primeiros grafiteiros a fazer os tags, as letras, os nomes, né? Essa forma de manifestação artística marcou episódios históricos, sempre beirando a contravenção e a marginalidade. Hoje, está presente nas paredes e muros do mundo inteiro. O grafite muitas vezes é feito por prazer, muitas vezes é feito por vandalismo, muitas vezes é feito com conotação artística. Tem várias maneiras de fazer grafite, né? Cada um faz um jeito, né? Tem várias vertentes, assim. Quando pensamos em grafite, a primeira coisa que vem à cabeça são os grandes centros urbanos. A vida agitada, o caos, a desigualdade e a poluição. Há alguns anos, essa arte está também ligada à ideia de recuperação de áreas degradadas, algo que vem acontecendo em várias cidades do planeta. O grafite no Brasil ele começa no final dos anos 70, começo dos anos 80. Aqui no Brasil apareceu primeiro o grafite do desenho ligado às artes plásticas. O grafite ligado ao movimento hip hop aparece mais no final dos anos 80, no meio dos anos 80 para frente. Já quase uma década antes, né? Então muita gente ainda confunde o surgimento do grafite relacionado ao estilo americano, mas o grafite no Brasil nasceu antes de vir o estilo americano para cá, né? Então um dos primeiros pioneiros era o Alex Valauri e o John Howard, um etíope, mas criado aqui no Brasil, Alex Valauri, e o John Howard, americano, também viveu muitos anos aqui no Brasil, já fugiu da Guerra do Vietnã, veio para o Brasil aqui no final dos anos 70. Eu faço parte dessa primeira geração, eu fui um dos primeiros a fazer desenho à mão livre mesmo. Ninguém pegava um spray e fazia um desenho grande, assim. Ninguém fazia em São Paulo isso. O começo do grafite no Brasil foi muito conhecido pelas máscaras, pelo stencil, como uma modalidade, um meio de se fazer grafite, né? Com molde vazado, se recorta com estilete e tal. Depois passa o spray, replica a imagem insanamente pela cidade. Nasce dessa maneira, nasce aqui em Pinheiros, né? Vila Madalena, Lapa, essa área que começa o grafite aqui em São Paulo. Então tinha uma referência, já tinha alguns artistas que aconteciam no mundo. Nos Estados Unidos começava a aparecer o Basquiat, Kate Haring, na França, Espírito Grafito, de Rosat, né? Então tinham artistas plásticos que conversavam com o pessoal do grafite hip hop, que como eu tenho hoje em dia, né? Como eu faço a conversa com os pichadores, a gente trabalha junto, já desde aquela época já tinha essa interatividade entre os artistas plásticos e os pichadores, né? Nos Estados Unidos é interessante porque nos Estados Unidos não existe pichação, o grafite é considerado pichação lá nos Estados Unidos. Em Miami, no paraíso das compras e das praias, existe um bairro dedicado somente ao grafite. O Wynwood, ao norte da cidade,
é uma grande galeria de arte ao ar livre, que reúne os maiores nomes do grafite mundial, incluindo brasileiros, como Eduardo Cobra e, é claro, os Gêmeos. Hoje em dia o grafite tem essa pegada muito forte, que é da livre figuração, dos desenhos, né? E tem o grafite também das letras, né? O grafite não sai da rua, ele vai ficar sempre na rua. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat